Eu dizia então que o proletariado tem aquelas demandas, precisa de uma teoria daquele tipo, e o Marx é a figura fundamental para elaborar essa resposta. E que essa resposta tem um caráter, a meu ver, necessariamente ontológico. Ele responde àquelas demandas do proletariado, e essas demandas são de caráter filosófico ontológico. Como é que Marx responde? Examinando as obras dele, especialmente as obras de juventude, chamadas obras de juventude, especialmente os manuscritos econômico-filosóficos, partes da Sagrada Família, da Miséria da Filosofia e a ideologia alemã, especialmente. O que nós podemos constatar, veja, eu não vou fazer a exposição dessas obras, eu vou tirar dessas obras que me parece ser uma resposta a essas demandas fundamentais do proletariado. Quem leu a ideologia alemã e quem leu os manuscritos econômico-filosóficos do Marx, vê lá que, ao traduzir, ao se ligar à perspectiva do proletariado, Marx é orientado no sentido de identificar a categoria fundante do mundo social. Ao ter essa perspectiva ontológica, ou seja, ao se voltar para a realidade, ao contrário de como ele diz lá na ideologia alemã, em vez de descer do céu para a terra, que é o típico do idealismo, é preciso ir da terra ao céu, ou seja, do mundo real, do mundo da prática real, às ideias que os homens elaboram. Ao proceder desta maneira, ao voltar-se para o mundo real, o Marx e o Engels, na ideologia alemã, dizem que o nosso pressuposto inicial não é nem um dogma, nenhuma invenção nossa, não é nenhuma especulação, é uma constatação que pode ser empiricamente verificada por todo mundo que tenha um mínimo de que não seja preconceituoso, que tenha vontade de conhecer a realidade. Qual é a primeira constatação? É que existem indivíduos, que esses indivíduos, para poder viver e continuar a se reproduzir, têm que transformar a natureza. Portanto, tem que trabalhar. É a primeira vez que a própria realidade permite identificar a categoria do trabalho como a categoria fundante do mundo dos homens. Existem indivíduos concretos de carne e osso, não é o indivíduo, não é o homem em geral, são indivíduos concretos de carne e osso. A situação concreta deles, as relações que eles estabelecem entre si, e o primeiro ato desses indivíduos necessariamente tem que ser o ato de transformar a natureza para produzir os bens materiais necessários à existência humana. Encontramos esta afirmação, quase com todas essas palavras que eu estou dizendo aqui, está lá na ideologia alemã, encontramos afirmações muito semelhantes nos manuscritos econômico-filosóficos. Embora Marx lá esteja tratando da sociedade burguesa já, mas ao fazer a crítica da alienação do trabalho alienado, fica claro, Marx sempre trabalha de um lado, ele diz, olha, acontece isso no trabalho alienado, mas a alienação que acontece é porque do outro lado existe a verdadeira forma do ser humano.
Então, ao contrapor essas duas coisas, você ao mesmo tempo vê o que é o autêntico pôr-se do ser humano, o autêntico fazer-se do ser humano e a sua degeneração na alienação. Você encontra isso também muitas vezes nos manuscritos econômico-filosóficos. E no Capital, no capítulo 5º, especificamente no capítulo 5º, se não me engano, item 1, no processo de produção, e acho que todo mundo deve ter lido, ouvido, pelo menos lido esta passagem em algum canto, aquela célebre referência do Marx à abelha e ao arquiteto, sabe, o pior arquiteto é melhor do que a melhor abelha, por quê? Porque ele projeta antecipadamente na mente aquilo que ele vai fazer, ao passo que a abelha não faz isso, etc, etc. Bom, disto tudo, e a partir disso, dessas elaborações, ao escrever a Ontologia do Ser Social, o Lukács tem um longo capítulo, mais de 100 páginas, só sobre a categoria do trabalho como categoria fundante do ser social. Veja, como é interessante. Duvido que tenha algum marxista, algum seguidor de Marx, que não admita que o trabalho é muito importante, que sem trabalho não existe humanidade. Acho que não precisa nem ser marxista para admitir isso. Qualquer pessoa de bom senso vai admitir que sem trabalho não existe humanidade, não dá para viver, não dá para ter coisas para viver. E mais ainda, digamos, os marxistas acentuando o papel da economia, o papel da forma da produção da riqueza, vão admitir que o trabalho é uma categoria muitíssimo importante, até fundamental para a existência da humanidade. O trabalho escravo, o trabalho servil, o trabalho na comunidade primitiva, o trabalho no capitalismo, assalariado, sem dúvida nenhuma é importante. Mas, quando você diz o trabalho é a categoria ontologicamente fundante do mundo social, aí a divergência é brutal. Aí a maioria dos marxistas não trafega por aí, não aceita, não entende ou não, simplesmente desconhece. Uma coisa é dizer o trabalho é uma categoria importante, é uma categoria sem a qual não existe humanidade. Outra coisa é dizer o trabalho é a categoria ontologicamente fundante do mundo social. Eu estou até sendo pleonástico, porque ontológico já é fundante, mas só para enfatizar, ontologicamente fundante do mundo social. Quem conhece o Grupo Crises, vocês conhecem o Grupo Crises? Do Robert Kurz? Não? Bom, é um economista alemão, fundou um grupo chamado Crises, faleceu acho que há uns 2, 3 anos, e que tem, sobretudo lá no Nordeste, lá em Fortaleza, tem uma expressão muito grande. E é um marxista, um cara assim, aliás, um cara extremamente crítico dos marxismos, enfim, etc. E ele, e a turma dele, e o grupo dele, tem vários, agora há pouco, há muito tempo, publicou um livro do Postone, Luigi Postone, que faz parte do grupo Crises, enfim. E eles afirmam com todas as letras, mas não são só eles, que não faz sentido falar no trabalho como categoria ontologicamente fundante do mundo social. Que na verdade não existe trabalho a não ser o capitalismo. Consideram-se marxistas.
por aí vocês veem como é no interior da tradição marxista também a coisa é complicada. Bom, mas o que eu quero acentuar? Que para mim, pelo menos na tradição em que aqui eu me filio, que é a interpretação lucasiana, entendo que o trabalho é a categoria fundante do mundo, ontologicamente fundante do mundo dos homens. E que isso é possível ler claramente nas obras do Marx. E não é porque Marx disse que é verdade. É porque a realidade é assim, entendo eu. Então, a verdade está no objeto, a verdade está no fato de que a coisa é assim. O que Marx disse é verdadeiro porque a realidade é assim. Mas o que significa dizer que o trabalho é a categoria fundante ontologicamente do mundo dos homens? Quando você lê o conjunto da afirmação do Marx, você percebe isso. O que Marx diz é que, ao trabalhar, os homens não só transformam a natureza, criando o mundo objetivo, criando a realidade objetiva, adequando, portanto, a natureza à satisfação das necessidades humanas, como se criam a si mesmos. Esta parte é sempre deixada meio que de lado. Mas esta é fundamental, que indica que o ser humano, ao criar o mundo exterior, o mundo objetivo, ao mesmo tempo cria o mundo subjetivo. E quando eu digo cria o mundo subjetivo, digo cria a racionalidade, cria a afetividade, cria os sentimentos, cria os desejos, as paixões, tudo isto é criação humana. Portanto, não existe nada que não seja criação humana, criação dos próprios seres humanos ao fazer este intercâmbio com a natureza. Ora, esmiuçando um pouco o que é o trabalho, que não basta dizer isto, o trabalho é, isso que eu disse é óbvio, é verdadeiro e tal, mas dá para esmiuçar um pouco mais esta categoria do trabalho e perceber que o trabalho, então, é uma síntese entre o momento subjetivo, que pode ser chamado de prévia ideação, ou que pode ser chamado de subjetividade, enfim, o momento subjetivo, a prévia ideação, e o momento objetivo, que é a natureza. O trabalho é uma síntese entre esses dois elementos. É da síntese entre esses dois elementos que nasce toda a realidade social. Aliás, quando nós falamos em ser humano não é a mesma coisa que ser social. Hein? Quando nós falamos em ser humano, nos referimos a pessoas. Quando nós falamos em ser social, nos referimos a tudo que resulta da atividade humana, inclusive nós mesmos. Portanto, ser social, claro, nós pessoas humanas, claro que fazemos parte do ser social, mas todas as coisas que são produzidas, todas as coisas que não são coisas produzidas pela natureza, mas que são produzidas por esta síntese entre subjetividade e objetividade, entre a prévia ideação e a realidade objetiva natural, isto é o resultado de tudo isto é o ser social. Deste modo, ao entender, deste modo nós podemos resumir o trabalho numa formulazinha muito pequena.
De um lado você pode botar prévia ideação, de outro lado, realidade objetiva, ou natureza, ou causalidade, enfim, como queira, e o que faz a passagem de um para o outro é a atividade prática. Vejam como é interessante. Lembram da definição que eu falei do Aristóteles a respeito do que é o ser humano, que é um animal racional? Esta definição não cabe aqui. O homem não se define como um animal racional. O homem se define como um ser da praxis. O homem se define por este ato fundante, que é uma síntese entre teleologia, ou prévia ideação, ou momento subjetivo, e causalidade, ou natureza, ou realidade objetiva. Ao fazer veja, esses dois momentos são momentos integrantes da definição do humano. É isto que cria o ser humano. Aliás, a primeira consequência desta afirmação de que o trabalho é a categoria ontológica fundante do mundo dos homens é que o trabalho cria o ser humano. Não, minto, cria o ser humano não, cria o ser social. A palavra cria, tem aqui toda a sua força. Criar alguma coisa, criar um tipo novo de ser, significa dar origem a um tipo novo de ser que não existia. Na tradição cristã, quem cria o ser humano é Deus, quem cria a realidade social é Deus. Mas se Deus cria a realidade social, então o trabalho não cria o ser social. Eu não quero saber quem acredita ou não em Deus. Isso não me interessa aqui neste momento. Não quero agredir ninguém, não tenho nada a ver com isso. Eu respondo à teoria do Marx. E é uma teoria que, a meu juízo, eleva o homem à maior potência possível. Porque ele é o seu único autocriador. O homem se cria a si mesmo a partir do ato do trabalho. Isto me permite afirmar que a essência humana é criação dos próprios seres humanos. Ou seja, se os homens são egoístas ou solidários, não é uma natureza que nós trazemos, que os seres humanos trazem ao nascer, mas é algo que é construído pelas relações sociais. A bondade, a nossa formação é tão fortemente idealista, que nós muitas vezes nos pegamos imaginando que a bondade ou a maldade vem de dentro do ser humano. Mas nesta teoria do Marx, a maldade ou a bondade, o egoísmo ou a solidariedade vem de fora, não vem de dentro. Da análise do trabalho nós podemos concluir tranquilamente isto. Do tipo de trabalho, porque esta é a categoria fundante do mundo dos homens. O tipo de trabalho vai determinar como é que será a natureza humana essencial. Se a categoria do trabalho, se esse intercâmbio que os homens estabelecem entre si e com a natureza, se este intercâmbio, portanto, se este trabalho, esta forma de transformação da natureza implicar a carência, implicar a exploração do homem pelo homem, o egoísmo se fará presente sempre. Uma forma de trabalho que não implique nem a carência, nem a exploração do homem pelo homem, mas que seja uma forma efetivamente solidária, permitirá construir uma forma de humanidade inteiramente solidária, onde a solidariedade predomina.
Ou seja, são as relações sociais e, prioritariamente, as relações de trabalho que vão dizer se o homem será um ser egoísta ou um ser solidário. A meu ver, isto permite fazer a crítica radical daquela ideia do ser humano egoísta. O ser humano não é nem egoísta, nem solidário por natureza. Ele será ou egoísta ou solidário por natureza socialmente construída. Aí sim. Mas não por natureza, como doação natural, ou por intervenção de alguma potência transcendente. Muito bem. Então, a análise da categoria do trabalho nos permite entender a natureza interna do próprio trabalho e extrair daí esta consequência inicial. O ser social é radicalmente, integralmente histórico e social. O que não significa que não continue a haver a relação do homem com a natureza. Não há existência humana possível sem a natureza inorgânica e orgânica. Mas há um salto entre a natureza inorgânica e orgânica, portanto a natureza natural e o ser social. Há um salto que Lucas denomina de salto ontológico. Há uma mudança de qualidade essencial. E o responsável por esta mudança de qualidade essencial do ser natural para o ser social é a categoria do trabalho. Muito bem. Para além disto, a análise da categoria do trabalho me permite compreender que o trabalho é uma categoria que remete sempre para além de si mesmo. Ou seja, o trabalho é uma categoria que implica que, ao fazer determinada coisa, ao produzir determinada realidade objetiva, aquele ser, pode ser um indivíduo, ou pode ser um grupo, aquele ser que produziu aquela realidade objetiva, já não se encontra na mesma situação anterior. Ele se encontra numa situação diferente, numa situação mais complexa, numa situação que lhe permite dar um passo avante e fazer outras coisas. Por exemplo, o primitivo lá chega faz parte de um grupo, esse grupo chega na base, perto de um rio e precisa atravessar, porque do outro lado tem coisas mais interessantes da natureza, etc. E precisa criar um instrumento para atravessar o rio. Constrói uma canoa. Ao construir esta canoa, este grupo social dispõe de duas coisas importantes. Uma, dispõe de novas ideias, de novos conhecimentos. Portanto, como isto é incorporado na consciência, numa próxima situação, ele vai utilizar tudo isto e pode utilizar e progredir e fazer coisas diferentes. Ao mesmo tempo, ele dispõe de um instrumento objetivo que lhe permite fazer coisas diferentes. Se fez uma canoa, ou fez um machado, ou fez um arco e flecha, enfim, estas coisas objetivas lhe permitem criar uma situação diferente. Veja, isso é típico do trabalho humano. Porque o trabalho humano, ao contrário do trabalho animal, implica a possibilidade de duplicar o mundo. Ao traduzir sob a forma de ideias aquilo que está lá fora, eu posso utilizar essas ideias em outro momento. Então, a
uma socialização, tanto do indivíduo, aproveitando aquilo que ele já fez em outras circunstâncias, como há uma socialização do grupo, e depois uma socialização cada vez mais intensa, até chegar a socialização do mundo atual, que permite que o ser social faça coisas cada vez diferentes. Pode ser pior, é aí que é interessante. O cara faz uma casa hoje, faz uma outra coisa amanhã, a casa de amanhã pode cair, a casa da abelha nunca cai, a não ser por intervenção externa. Mas a casinha do João de Barro é muito bem feita, a colmeia é muito bem feita, o formigueiro é muito bem feito e tal. Mas a casa que o arquiteto e o construtor fazem são sempre coisas novas e é diferente dos animais que fazem sempre o mesmo. Então, o trabalho humano claramente se distingue do, entre parênteses, trabalho animal. Então, voltando à questão, na medida em que o trabalho, ou seja, essa intervenção do homem sobre a natureza se torna cada vez mais complexo, o próprio trabalho exige determinadas outras atividades humanas sem as quais ele não pode ser realizado. No mínimo, o trabalho exige a socialidade, porque o trabalho é sempre uma atividade coletiva. Transformação da natureza para atender às necessidades grupais nunca pode ser apenas uma atividade, pode ser sim, mas nunca pode ser apenas uma atividade individual. Ora, uma atividade coletiva supõe comunicação entre as pessoas, entre aqueles que o realizam. Portanto, a atividade coletiva supõe a linguagem. Aqui linguagem entendida no sentido mais amplo do termo, não linguagem escrita, nem sequer linguagem falada, articulada. Mas linguagem no sentido mais amplo do termo de comunicação entre as pessoas. Engels dizia que a linguagem nasceu porque os homens têm alguma coisa a se dizer. E a se comunicar no sentido de intervir inicialmente sobre a natureza e depois intervir sobre a própria realidade social. Portanto, o trabalho implica necessariamente a socialidade, implica a linguagem, implica o conhecimento. Não há trabalho sem conhecimento, para transformar a natureza é preciso conhecê-la. Veja como é interessante, a definição de ciência, da metodologia científica moderna, parte do que os filósofos e cientistas modernos fazem. Quando Bacon, Galileu, Descartes ou Kant começam a teorizar a respeito da ciência, eles partem daquilo que os cientistas naquela época estão fazendo. A definição moderna de ciência tem como pressuposto o que estes pensadores e cientistas estão fazendo. A definição, se é possível falar em definição, a tradução teórica do que é ciência, do Marx, parte do ato do trabalho. O ato fundante do trabalho implica a existência do conhecimento científico. Vocês podem dizer, mas o homem das cavernas não tinha conhecimento científico. Tinha sim, senhor. Não tinha conhecimento científico na sua forma da cientificidade moderna. Mas o que é conhecimento científico numa definição ontológica? Conhecimento científico numa definição ontológica é esta atividade humana, cuja função social específica e unicamente dela é conhecer a realidade como ela de fato é. Veja, como nenhuma outra atividade humana tem essa função. Pode pegar o trabalho não tem a função de conhecer a realidade como ela tem a função de transformar a realidade.
a educação, o direito, a política, a ciência, a filosofia, a arte, não tem como função conhecer a realidade como ela de fato é. A ciência tem isso. O conhecimento científico tem esta função, e esta função nasce quando nasce o ser humano, não nasce na Idade Moderna. Portanto, o conhecimento científico não é uma coisa que nasce na modernidade. A forma dele, concreta, nasce na modernidade. Esta forma que nós conhecemos. Mas a natureza essencial dele nasce lá com o ser humano. Portanto, não há trabalho sem socialidade, sem linguagem, sem ciência, e não há trabalho sem educação. Por quê? Veja, de novo, a definição de educação não nasce do Platão, ou do Aristóteles, ou do Comênios, ou do Paulo Freire, ou do Saviani, não sei. A definição de educação nasce do processo social. O ser humano não nasce sabendo por determinação biológica aquilo que ele deve fazer para sobreviver, para se reproduzir. Ele tem que aprender. A criança, quando nasce, não sabe por determinação biológica o que ele tem que fazer. Por determinação biológica, a criancinha vai lá sugar o seio. Mas daí para diante, né, ele não vai saber, ele tem que aprender, portanto tem que ser educado. Tanto, no sentido mais profundo e mais amplo do termo, a educação é uma requisição da realização do próprio trabalho. Bom, pelo menos essas 4 atividades nascem juntas com o trabalho, junto com o trabalho. Mas veja como é interessante. Nesta visada ontológica, é possível perfeitamente compreender que há uma distinção essencial, não só entre trabalho e essas outras dimensões, como entre cada uma dessas dimensões em relação às outras. Porque o critério para a gente determinar o que é uma coisa e o que é outra, é sempre a sua origem, a sua natureza e a função social que ela exerce na reprodução do ser social. Isto permite distinguir claramente que trabalho é apenas o intercâmbio que os homens têm com a natureza para transformá-la e produzir a riqueza material, não importa a forma que essa riqueza tenha, para satisfazer as necessidades humanas. Única, para Marx, entendo eu, nesta minha leitura, unicamente trabalho é unicamente esta coisa, esta atividade. Isto me permite dizer que no nível ontológico, nem ciência, nem educação, nem linguagem, nada disto é trabalho. Trabalho não é simplesmente gasto de energia. Não é simplesmente o quanto você se cansa e você gasta de energia, então isso é trabalho. Isso não é necessariamente definição de trabalho. Mas isto não desqualifica essas outras atividades. O fato de eu, por exemplo, dizer educação não é trabalho, não desqualifica a educação. Simplesmente diz, educação não cumpre a mesma função que a categoria do trabalho. Ela tem outra função na reprodução do ser social. E a mesma coisa com linguagem. Vocês sabem que há autores, especialmente Habermas, que afirma que a linguagem é que funda o ser social. Nesta tradição ontológica não é assim. O trabalho implica necessariamente a linguagem
Mas trabalho é trabalho, linguagem é linguagem, as duas cumprem funções sociais diferentes na reprodução do ser social. E mais, a única categoria que matriza o ser social é o trabalho. Todas as outras, agora nós podemos estabelecer 3 tipos de relação entre o trabalho e as outras categorias. Todas as outras categorias têm uma dependência ontológica em relação ao trabalho. E é bom que se frise, é dependência ontológica, não é dependência mecânica. Todas elas têm como pressuposto para vir a existir o trabalho. O trabalho não tem como pressuposto para vir a existir nenhuma dessas outras. Ele requer a existência delas, mas ele funda todas as outras. Isso significa uma dependência ontológica. Isso nos permitiria fazer a crítica do mecanicismo, vocês sabem que muitas vezes o marxismo foi interpretado como sendo determinista, mecanicista, e etc, etc. Nessa perspectiva ontológica não cabe nem mecanicismo, nem determinismo. A segunda relação entre o trabalho e as outras categorias é uma relação de autonomia relativa. Todas as outras categorias, a linguagem, a ciência, a filosofia, a arte, o direito, a política, todas elas têm uma autonomia relativa, mas é a verdadeira, em relação ao trabalho. E esta autonomia é uma requisição da função que elas têm que cumprir na reprodução do ser social. É porque a ciência tem uma determinada função que ela não pode simplesmente estar colada no trabalho. É porque a arte tem uma outra função específica dela que ela não pode estar colada ao trabalho. Vejam como é interessante, só para dar um exemplo disto. Quando se fez a tentativa de revolução socialista soviética, e aí se acreditava que aquilo era uma revolução socialista e se estava no caminho do socialismo, aí a arte foi obrigada a se colar ao trabalho. Os artistas foram enquadrados e eles eram obrigados a expressar aquilo que a forma do trabalho exigia. Obviamente que a arte foi para o buraco. A chamada arte socialista é uma porcaria. Não existe arte socialista, existe arte. Assim como não existe arte burguesa, existe arte. Porque a arte tem uma função que não pode ser cumprida se ela estiver colada ao trabalho. Ela tem uma função própria, não vou entrar aqui na teoria estética, mas é muito claro isso. A arte tem uma função própria, ela não pode ser comandada por ninguém. Mas é interessante porque a arte nasce, a sua origem está na forma do trabalho. Vamos lá no Balzac. Quem já leu a Comédia Humana do Balzac? Né? Tranquilo isso. Mas quem leu Shakespeare também? Não dá para compreender Shakespeare sem a forma do trabalho naquele momento histórico. E não dá para compreender a Comédia Humana do Balzac sem a forma do trabalho no século XIX, no começo da estruturação da sociedade burguesa, no seu conflito com a sociedade feudal, etc. Não dá para compreender nada da arte. Mas veja como é interessante mais ainda. Balzac era um monarquista, era um reacionário do ponto de vista político. E, no entanto, produzia uma obra de arte da maior qualidade humana. Ou seja, se ele estivesse refletindo apenas a forma do trabalho colada nele, ele não teria feito a obra que fez. Bom,
Essa, portanto, é a segunda relação entre trabalho e as outras dimensões. A terceira relação é uma relação de determinação recíproca. Todas as categorias, inclusive agora o trabalho, se determinam reciprocamente. Ou seja, não existe uma categoria pronta aqui, o trabalho aqui pronto, a educação aqui pronta. Uma influencia a outra, a concretude de cada uma delas depende das suas relações com a concretude de todas as outras. Como é que isto se dá em cada momento, em cada lugar histórico, é nós que temos que pesquisar, nós que temos que saber, não dá para saber genericamente. Genericamente nós podemos saber isso. Há uma determinação recíproca entre todas as categorias que perfazem o ser social. Muito bem, isto nos leva à seguinte demonstração, ao fato de que o ser social é uma totalidade em si mesmo. Ou seja, nos leva de volta à categoria da totalidade como sendo uma categoria de caráter ontológico. Uma categoria do ser social. Não é uma categoria que vai da minha mente para lá. É uma categoria que vem de lá para cá. A realidade social é uma totalidade em si mesma. Ela começa com a matriz do trabalho. A partir do trabalho surgem todas as outras categorias. Todas essas outras categorias surgem para responder a determinadas necessidades do momento, da humanidade. Necessidades que não podem ser satisfeitas no âmbito do trabalho. Veja, no caso da ciência é muito claro isto. A ciência surge articulada com o trabalho, mas ela vai se afastando aos poucos do trabalho e vai se tornando cada vez mais autônoma em relação ao trabalho. Nunca perde a sua conexão fundante com o trabalho, mas ela vai se tornando cada vez mais adensada, cada vez mais assumindo uma densidade própria, enfim. Que entre no meio disso todo o problema da alienação, etc., isso é outra questão. Portanto, essa terceira determinação, a análise do trabalho nos permite perceber que a realidade social é uma totalidade. Portanto, isto põe por terra completamente a afirmação pós-moderna de que a realidade social é um conjunto aleatório de fragmentos, é um caos que nós precisamos organizar. A própria fragmentação da totalidade social típica do capitalismo só pode ser entendida a partir desta unitariedade inicial do ser social. Amanhã de manhã vamos trabalhar mais isto. É muito claro isso. A fragmentação da realidade social não é um dado da natureza essencial do ser social. Amanhã nós vamos ver como a complexificação e a especialização, sim, são da natureza do ser social, mas não a fragmentação. E a própria fragmentação do ser social, típica do capitalismo, só pode ser entendida, explicada e compreendida e superada na medida em que se compreender, se partir desta unitariedade inicial do ser social. Se você perder esta unitariedade inicial, você perde o fio condutor do processo social. E você certamente vai... Quando a razão perde este fio condutor, ela se perde. Aí ela começa a chegar nessa pós-modernidade, no irracionalismo atual, moderno, enfim. Começa a viajar sem base na realidade. Lembre-se que eu disse, totalidade é um conjunto articulado de partes, sempre em processo de autoconstrução,
em determinação recíproca, em contradição umas com as outras, e com uma determinada matriz. Esta matriz é sempre a forma do trabalho. Pode pegar lá na comunidade primitiva, pode pegar no modo de produção escravista, no modo de produção feudal, no modo de produção capitalista. Você vai sempre ter na forma do trabalho a matriz fundante que permite a compreensão desta forma de sociabilidade. Ora, se isto é verdade, então a existência da realidade social como uma síntese entre essência e aparência também é uma necessidade. A partir da análise do trabalho se pode compreender que a realidade social é uma articulação, é uma síntese entre essência e aparência. Aquilo que aparece imediatamente não é necessariamente aquilo que é. Mas lembre-se que eu disse que na metodologia científica moderna, lembre-se da formulação kantiana, nós não podemos conhecer a realidade como ela é em si mesma. Nós só podemos conhecer a realidade como ela é para nós. Agora, nessa formulação ontológica marxiana, eu posso fazer uma outra afirmação completamente diferente. Nós podemos conhecer a realidade assim como ela é em si mesma, até a sua máxima profundidade. Por quê? Porque somos nós que produzimos a realidade. Porque a partir da completude, da maturidade do ser social, que nos permite analisar a categoria do trabalho como categoria fundante do ser social, nós podemos compreender que a realidade social é integralmente produzida por nós. E é integralmente produzida por nós nessa articulação entre subjetividade e objetividade. Portanto, nós podemos compreender a totalidade da realidade. Não há nada místico, não há nada misterioso. Há misterioso até que seja desmistificado, mas não é desmistificado, é tirar o mistério. Tem tanta coisa que nós não sabemos, tem tanta coisa que, puxa vida, é um mistério, não sei o que, não sei o que. Daqui a 100 anos as pessoas olharão e dizem, pô, esses camaradas, eles achavam que era um mistério isso. Como assim? Há 1000 anos atrás, as pessoas achavam que tinha tanta coisa misteriosa que hoje nós sabemos que não é misteriosa, que nós conhecemos. Do fato de hoje nós não podermos explicar tudo, muitas pessoas concluem que há coisas absolutamente misteriosas, absolutamente inexplicáveis. Se a humanidade estiver ainda existindo daqui a 1000 anos, e se tiver superado o capitalismo, porque se não tiver superado a humanidade não aguenta 1000 anos. As pessoas olharão para trás, para o nosso tempo, e dirão, veja que bando de idiotas. Eles pensavam que não dava para explicar isso e aquilo. Mas eles terão outros problemas, que eles dirão, menino, quanto mistério tem ainda mais pela frente. Porque o conhecimento é infinito. A realidade é um processo infinito. E o conhecimento é um processo de tradução infinita da realidade. Não há nenhum mistério nisso. Então, e especialmente na forma da sociabilidade burguesa, é muito claro isto. Se você não admitir a existência da essência, você fica na aparência. A aparência não permite compreender a realidade como produto da atividade humana efetiva, da sua integralidade. Permite apenas visualizar a igualdade, a liberdade, a propriedade formal, um momento imediato.
Mas quando você olha a realidade burguesa, esta realidade que nós vivemos, de um ponto de vista ontológico, você vê que atrás do processo de compra e venda de força de trabalho, que implica a igualdade, a liberdade, a propriedade, passa o processo de exploração. Passa o processo de expropriação do humano. Portanto, muito mais do que simplesmente impedir o acesso a bens materiais, o que passa por trás deste ato é a expropriação do humano. Ora, não me parece que a expropriação do humano seja uma coisa exatamente mensurável, quantificável. Quantos litros de desumanização tem, quantos quilômetros quantos metros, né, de expropriação tem, quantos quilômetros de alienação tem. Isto não é mensurável. Mas do ponto de vista com tratamento ontológico, é perfeitamente capturável. Assim como é capturável o processo de autoconstrução do ser humano. Para finalizar, a partir da análise do ato do trabalho, é possível compreender como é que se dá a articulação entre subjetividade e objetividade. Questão da máxima importância, porque ela é que permite orientar a atividade humana. Se, tomando aquele exemplo do primitivo lá, com o seu grupo que chega nas beiras do rio e precisa atravessar o rio para chegar no outro lado, e ele vê ao redor dele um monte de plantas, de árvores, e diz, puxa, que bonitinha, eu vou pegar essa. O bonitinha pode ser bonitinha mesmo, mas o problema é que para ele conseguir o objetivo que ele quer, que é fazer uma canoa, o bonitinha não pode intervir. O que ele tem que saber é o que a realidade é em si mesma. Ele precisa de um conhecimento científico da realidade. Ele precisa de conhecer qual é a madeira mais adequada para fazer aquela coisa. Nem toda madeira é adequada para fazer uma canoa. Nem toda pedra é adequada para fazer um machado. Você pode fazer uma pedra um machado, com uma pedra que você achou muito bonitinha, e depois você chega lá na madeira e, pof, quebrou a pedra. Não valeu para nada. Por quê? Porque você deixou a sua subjetividade reger o processo de conhecimento. Veja, no processo de conhecimento é preciso submeter, no processo de conhecimento científico, é preciso que a subjetividade se submeta à realidade objetiva. Na relação, eu já adianto coisas relativas ao problema do método e do conhecimento. Na relação entre sujeito e objeto, no processo de conhecimento, é preciso que a subjetividade se submeta à realidade objetiva. Portanto, a regência está no objeto. É o objeto que deve reger o conhecimento. Nesse exemplinho da canoa do Machado fica claro. Se eu deixar que a minha subjetividade reja o processo, eu vou escolher aquilo que eu quiser. Mas aquilo que eu quiser pode, por acaso, até dar certo. Mas muito provavelmente não vai dar certo. Por quê? Porque eu preciso conhecer as qualidades efetivas do material que eu vou querer transformar para atingir o objetivo que eu programei antecipadamente. Isto não vale apenas para a transformação da natureza. Isto vale para toda a nossa atividade social. E para quem faz educação, e para quem está comprometido com a intervenção social para a transformação do mundo
intentando superar esta forma de sociabilidade e construir outra, isto é da máxima importância. Um exemplo histórico ilustrativo disto, ou vários exemplos históricos ilustrativos disto. No começo do século XX e ao longo do século XX, foram realizadas inúmeras tentativas de superação do capitalismo. A Revolução Soviética, a Revolução Chinesa, a Revolução Cubana, a Revolução Vietnamita, a Revolução Sandinista e outras tentativas de ir para além do capital. Nenhuma deu certo. Mas, especialmente se a gente tomar a Revolução Soviética, a gente vê essa contradição entre a subjetividade e a objetividade. A Revolução Soviética se realizou em condições tais, eu não vou me demorar hoje nisso aqui, tenho escrito várias coisas sobre isso. A Revolução Soviética se realizou em condições tais, objetivas, que dentro das quais não estava inscrita a possibilidade de caminhar no sentido do socialismo. Por uma série de circunstâncias internas da Rússia e pela falta de universalização da Revolução, duas condições fundamentais. A falta de existência destas duas condições objetivas impedia que naquela realidade objetiva estivesse inscrita a possibilidade de caminhar no sentido do socialismo. Mas eles tentaram. Todos eles, tanto na União Soviética, quanto em Cuba, quanto na China, quanto no Vietnã, todos eles forçaram a realidade objetiva para ela se enquadrar dentro daquilo que a subjetividade pretendia. E vejam como é interessante, todas as críticas, até a crítica fundamental do Messaros, todas as críticas voltavam-se para os erros cometidos, seja do Lenin, seja do Trotsky, seja do Stalin, seja do Mao Tse-tung, seja do Fidel Castro, seja, enfim, não importa de quem. O problema era sempre debitado a erros da subjetividade. Se não se tivessem cometido estes erros, teria sido possível caminhar no sentido do socialismo. Eu sei que o que eu vou dizer é muito polêmico. Eu particularmente acho que na relação entre subjetividade e objetividade, na realidade objetiva não existia a possibilidade de caminhar no sentido do socialismo. E, portanto, não importa quanto esforço fizesse a subjetividade, não importa quem estivesse à frente deste processo, não importa quanto esforço, quanta dedicação, quanta vontade, porque vontade é o problema da subjetividade. A subjetividade não poderia fazer aquilo que não era possibilitado de maneira nenhuma pela realidade objetiva. Veja, de onde é que eu tiro tudo isto? Da análise da categoria do trabalho, que me permite ver como é que se articulam subjetividade e objetividade, tanto no processo de ação, tanto na atividade prática, quanto no processo de conhecimento. A regência está
no objeto. Se no objeto, na realidade objetiva, não existirem aquelas determinações em cima das quais a vontade, a subjetividade possa incidir para então ir para além, não é possível avançar. Você roda, roda, roda e vai rodar e acontecer aquilo que aconteceu em todos os... Veja, de novo, não é má vontade, não é... Milhões de pessoas morreram empatando isto, querendo levar adiante isto. Só que milhões de pessoas estavam querendo fazer alguma coisa que não era objetivamente possível. Exatamente porque na relação entre subjetividade e objetividade, a regência está do lado da objetividade. Se na objetividade existirem aquelas determinações em cima das quais a vontade possa incidir, para então sim, alargar as possibilidades, aí sim, aí a coisa pode ir. Aí podem incidir erros, podem haver problemas de subjetividade e tal. Mas se lá não existirem as condições objetivas, não vai. Bom, tudo isto é absolutamente fundamental para orientar a nossa atividade. Pensem no problema da educação hoje. Muitas vezes se pensou e se teorizou afirmando que a educação, aliás tem uma frasezinha que muita gente posta até no Face, do Mandela, a educação é a arma mais poderosa para transformar o mundo. Isso é um troço idiota. Isso é desconhecer a realidade. A educação hoje é uma das armas mais poderosas para impedir a transformação do mundo. O que o Mandela diz é de um subjetivismo, de um idealismo bárbaro. Mas parece que a disposição subjetiva das pessoas é tão grande, a demanda das pessoas é tão grande que elas não pensam. Elas leem aquilo, puxa vida, sim, então vamos dedicar. Eu estou careca de ver, careca em todos os sentidos, de ver o esforço que tantos professores, especialmente do ensino fundamental e médio, fazem, com uma dedicação, com um empenho, com uma... Nossa, dá vontade de chorar. Porque o que eles estão fazendo, em grande parte, isso não é intencional, é contribuindo para a reprodução desse sistema social. Não é uma questão subjetiva, assim, eu quero contribuir e pronto. Eu me dedico, eu preparo as minhas provas, eu corrijo as minhas provas, gasto o fim de semana, né, faço 1000 reuniões. É tanta atividade que as pessoas fazem, imaginando que isto contribui efetivamente para a transformação do mundo. Acho que está na hora de parar e pensar que diabo a nossa atividade educativa faz. Eu particularmente não acho que a educação hoje seja nem de longe um instrumento poderoso de transformação do mundo. O que não significa que nós não possamos fazer coisas para transformar o mundo. Se vocês quiserem ler um texto que eu escrevi chamado Atividades Educativas Emancipadoras, eu acho que, bom, o que eu penso é por aí, né? Enfim, veja, tudo isto eu tirei da resposta do Marx àquelas demandas do proletariado, aquelas perguntas: o que é o ser social? E demonstrando que o ser social é radicalmente histórico, radicalmente social,
é uma totalidade, é uma articulação entre essência e aparência, é uma articulação entre subjetividade e objetividade. E mais uma coisa que eu posso tirar ainda da análise da categoria do trabalho. A realidade social se vai pondo sob a forma de uma relação entre indivíduo e gênero. Nos outros tipos de seres não existe uma relação entre indivíduo e gênero. O indivíduo, ou seja, o singular, é apenas uma expressão genérica. Mas no ser social, o ser social se põe sob a forma de um lado do indivíduo e do outro lado do gênero. E o indivíduo vai se formando como indivíduo. Eu disse hoje, não sei se foi de manhã ou antes, o ser singular humano vai se transformando em indivíduo, membro do gênero humano, na medida em que ele se apropria do conjunto do patrimônio à disposição do gênero humano em cada momento histórico, em cada lugar histórico. Este patrimônio, que é um patrimônio ao mesmo tempo material e espiritual, é construído pelos próprios indivíduos. Por exemplo, o indivíduo produz uma obra de arte, o indivíduo produz uma obra literária, o indivíduo produz uma obra científica, ou produz uma obra material. Esta obra está à disposição, se torna patrimônio do gênero humano. Todo ser singular que tem potencialidade de se tornar humano tem que se apropriar deste patrimônio, e ao se apropriar deste patrimônio ele vai se tornando um indivíduo singular humano. Então, neste movimento se enriquece tanto o gênero humano quanto as individualidades singulares. Tudo isto dá para tirar da análise do trabalho e muito mais se vocês tiverem a paciência de pegar não só os textos do Marx, mas o capítulo da ontologia do ser social do Lucas sobre o trabalho. Vale realmente a pena ler. Muito bem. Resolvido o problema ontológico, pela resposta à pergunta o que é o ser social, agora nós podemos transitar para a questão como é que se conhece. Ou seja, podemos agora ir à segunda pergunta, que é a respeito da problemática do conhecimento. Por que aquela coisa que parecia tão óbvia, agora não é mais óbvia? Ou seja, aquela afirmação na cientificidade moderna, que antes de a gente começar a realizar o conhecimento, é preciso examinar a razão, se autoexaminar. Ou seja, primeiro você tem que examinar o instrumento que você vai usar para depois usar. Esta afirmação tem toda a coerência dentro do padrão científico moderno. E parece óbvia. Só que agora, ela não parece óbvia. Por que não parece óbvia? Porque o conhecimento científico, neste caso, esta dimensão da atividade humana é inteiramente incompreensível sem responder aquela primeira pergunta, o que é o ser social. Quando eu respondo aquela pergunta, o que é o ser social, identificando o trabalho como sua categoria fundante, aí eu percebo o lugar que o conhecimento científico ocupa neste processo de autoconstrução do ser social. Se eu quero definir o que é ciência fora deste processo, eu vou falsear o problema. Eu só posso compreender qual é a natureza do conhecimento científico, qual é a origem dele, qual é a natureza dele e qual é a função social dele,
se eu colocar esta parte, que é o conhecimento, dentro da totalidade, que é a autoconstrução do ser social a partir do trabalho. Percebem como muda a situação completamente? Agora ficaria totalmente incoerente você dizer, eu vou examinar a razão. Mas como é que eu posso examinar a razão se eu não repuser a razão, que é uma parte da realidade social, na totalidade dela? Eu não posso compreender uma parte fora da totalidade. Querer examinar a razão fora do processo de autoconstrução do ser social na sua totalidade, a partir do trabalho, é falsear o problema. Por isso a metodologia científica moderna falseia o problema. Não dá para compreender. Isto vale para qualquer parte. Você não pode compreender nenhuma parte da realidade social, senão a partir da categoria da totalidade ontológica. Então, esta pergunta a respeito do conhecimento, o que é o conhecimento, o que é o sujeito do conhecimento, o que é o objeto do conhecimento, como é que se dá a relação entre sujeito e objeto, o que é verdade, quais são os critérios de verdade, só podem ser resolvidos depois de responder à pergunta, o que é o ser social. Isto está claro, teoricamente, nas nas teses ad Feuerbach. Lembra-se que tem aquelas 11 teses ad Feuerbach. A primeira tese ad Feuerbach são anotações que o Marx fez lá para depois desenvolver e tal. Nunca mais pegou para desenvolver explicitamente, mas em toda a obra dele percorre aquilo. A primeira tese é uma tese de caráter ontológico. A primeira tese diz: o idealismo peca por ser unilateral, por enfatizar apenas a subjetividade. O materialismo mecanicista peca por enfatizar apenas o outro lado, a objetividade desprovida de subjetividade. O fato é que um pesa por um lado, um é unilateral para o lado da subjetividade, o outro é unilateral para o lado da realidade objetiva, só que os dois não conseguiram fazer o encontro entre uma coisa e outra. E não conseguiram não é porque não eram inteligentes, é porque a realidade social não permitia isso. É só no século XIX que Marx consegue, respondendo a essas demandas do proletariado, responder a esta questão, como é que se articula subjetividade e objetividade. A categoria da praxis, o que o Marx diz, olha, a verdadeira abordagem implica você compreender a realidade social como uma síntese subjetiva-objetiva. Não é só subjetividade, não é só objetividade, não é encostar uma coisa na outra, é você perceber que tudo que existe, a realidade social, inclusive nós, é sempre uma síntese entre subjetividade e objetividade, mas com a regência da objetividade. Isto é que está dito na primeira tese ad Feuerbach. É uma afirmação de caráter ontológico. A realidade social é assim. É uma síntese entre subjetividade e objetividade. É uma realidade sensível no sentido disto, de ser uma síntese entre o subjetivo e o objetivo. A segunda tese é uma tese de caráter gnoseológico. Aí ele vai se referir à forma da compreensão da realidade social. Veja, não é à toa
que a primeira tese é de caráter ontológico e a segunda de caráter gnoseológico. Não é porque, Marx podia ter dito a primeira, colocado a primeira no lugar da segunda, a segunda no lugar da primeira. Não é não. Se Marx tivesse colocado a segunda no lugar da primeira, ele entraria na perspectiva da cientificidade moderna. E a perspectiva da cientificidade moderna é a regência do sujeito, a centralidade do sujeito. Então, é muito claro, toda a problemática das relações entre sujeito e objeto, que na verdade, o problema do conhecimento é uma articulação entre sujeito e objeto. Você tem aqui um sujeito, aqui um objeto desconhecido, e o sujeito quer trazer esse objeto desconhecido para ser conhecido. Essa articulação entre sujeito e objeto, né, na perspectiva moderna, é vista através da regência do sujeito. Na perspectiva ontológica marxiana, é vista na perspectiva da regência do objeto. Mas alguém poderia perguntar, mas se Marx afirma que a realidade social é uma articulação entre essência e aparência, será que Marx não é um metafísico? Porque, afinal de contas, vocês sabem que a categoria da essência, vocês podem ir lá nos dicionários filosóficos, sempre que se fala em essência, se pensa em algo imutável. E na tradição metafísica, a essência, de fato, é algo ahistórico, algo imutável, eterno, né? Imutável e uno e pronto. Como é que Marx poderia então utilizar esta categoria sem cair na metafísica, sem cair numa afirmação de uma essência imutável? O pulo do gato vem exatamente da análise, vem da categoria do trabalho. Esta categoria permite compreender que toda a realidade social é produto da atividade humana, inclusive a essência humana. A essência humana não é imutável, porque a essência humana é um produto histórico e social, e portanto ela muda sim. Mas então, a pergunta é, qual é a diferença entre essência e aparência? Tudo muda. A aparência certamente muda. A essência também muda, as duas mudam e mudou tudo então. Então não há diferença entre uma e outra. Há sim. E esta diferença é muito clara. A aparência é ao mesmo tempo mais múltipla, mais diversificada, mais heterogênea e mais mutável. Ao passo que a essência é mais una, mais permanente, mais homogênea. Mas sem nenhuma imutabilidade. Ou seja, podemos resumir dizendo que a essência é aquilo que, permanecendo sempre a mesma, vai ao mesmo tempo mudando. É aquilo que muda, embora permanecendo sempre como essência. A essência tem um caráter de permanência maior e de unidade maior do que o fenômeno. Os fenômenos são infinitamente diversos. Exemplinho: a sociedade burguesa produz uma essência humana egoísta. É verdade? Claro que é verdade. Mas, fenomenicamente, o egoísmo humano se manifesta de formas infinitas. Os atos, as manifestações, as formas concretas do egoísmo humano, tomando aqui na sociedade burguesa, são infinitos. Mas todos eles são expressões do egoísmo humano produzido pela sociedade, de uma essência humana produzida histórica e socialmente pelo trabalho assalariado. E também é fácil ver
que esta essência humana egoísta era de um jeito no século XIX, é de um outro jeito no século XX, e eu de outro jeito no século XXI. Claro que ela muda, sem deixar de ser o que é, sem deixar de ser, de ser idêntica a si mesma. Tecnicamente, a essência é a identidade da identidade e da não identidade. Olha que palavreado bonitinho. A essência é a identidade da identidade e da não identidade. Ela é idêntica a si mesma, mas ao mesmo tempo não é idêntica a si mesma, na medida que vai mudando ao longo do tempo. Mas tem uma permanência e uma unidade maior. Muito bem. Puxa, para terminar um pouco que a voz vai acabar. Sobre a questão do método agora. Há N outras questões que vocês podem ler no livro, mas eu só vou dar uma finalizada essa questão do método. Não existe método em Marx. Não existe, não se pode aprender método dialético. Quem disser, bom, eu aprendi o método dialético, agora eu vou aplicar, saiu do método dialético. Método dialético não é uma coisa que não é um conjunto de procedimentos que se possam aprender para depois aplicar. Isto é o método científico moderno. No método científico moderno você aprende um conjunto de procedimentos que depois você vai aplicar. Veja, o método de caráter ontológico marxiano tem como elemento central, fundamental, este conjunto de elementos ontológicos que vão orientar o conhecimento de qualquer objeto. Veja, você tem um objeto desconhecido e você quer conhecer. O problema é que esse objeto é desconhecido. Você não pode ter um caminho delimitado antecipadamente que te leve àquele objeto. Senão seria muito fácil. Mas então como é que você vai trazer para o conhecido um objeto que é desconhecido? Se todos os objetos são diferentes, e são, você teria infinitos métodos. Um método para cada objeto. Isto parece um problema sério, não é? O que a ontologia nos diz? Todo objeto é uma síntese entre singular, particular e universal. Este objeto aqui não é um objeto único. Claro que é um objeto único, não existem dois copos iguais. Mas ao mesmo tempo, a própria palavra copo me permite mostrar que ele faz parte de uma particularidade e de uma universalidade. Há inúmeros tipos de copo, né? E eu chamo todos eles copo. Pode ser de vidro, pode ser de madeira, pode ser de metal, pode ser de plástico, de isopor, enfim. Todos eles eu chamo de copo. Isso significa que ele é ao mesmo tempo um singular, porque não há dois copos absolutamente iguais nesse mundo, assim como não há duas folhas absolutamente iguais. Mas ele guarda uma relação com todos os outros copos, portanto ele faz parte de uma singularidade, e ele faz parte de uma universalidade. Todos os copos deste mundo eu posso chamar de copo. Assim como todas as cadeiras, todas as mesas e todos os indivíduos deste mundo. Nós, indivíduos, somos singulares. Mas ao mesmo tempo fazemos parte de inúmeros particulares. Há mulheres, crianças, adultos, jovens, velhos, enfim, das formas mais diversas dos indivíduos. E, ao mesmo tempo, fazemos parte da universalidade do ser humano, da universalidade do gênero humano. Então, na verdade,
quando formos pesquisar um objeto que é desconhecido, ele não é absolutamente desconhecido. Esses parâmetros ontológicos já nos dizem: este objeto é histórica e socialmente produzido. Opa! Se eu sei que não é um produto natural, eu vou já tentar rastrear qual é a atividade humana que produziu este copo. Este copo faz parte do mundo social. Eu sei que ele é parte de uma totalidade. A categoria ontológica da totalidade me impede de separar o copo, isolá-lo e querer entendê-lo. Enfim, todos esses parâmetros ontológicos me permitem nortear o meu conhecimento, me aproximar cada vez mais. E a regra é sempre esta: eu preciso buscar a origem, a natureza e a função que este objeto cumpre na reprodução do ser social. Eu preciso rastrear o processo de autoconstrução desta forma que vai chegar neste objeto concreto. O processo histórico-social que deu origem a este objeto. Se este processo histórico e social implicar a fetichização, a alienação, eu preciso desmistificar. Desmistificar significa fazer aparecer aquilo que está mistificado. E neste percurso, então, eu vou me aproximando cada vez mais do objeto. Quando eu chego no final, agora sim, eu posso dizer: a minha teoria é verdadeira porque a realidade é assim. Percebem a diferença? O que eu fiz não foi construir um objeto. No método científico moderno, o objeto é um construto teórico. Eu trabalhei em cima daqueles dados empíricos, caóticos, e construí um objeto. No método ontológico marxiano, este objeto que eu tenho aqui teorizado é uma reconstrução teórica do processo histórico-social que levou este objeto a ser o que é. Percebem a diferença? Essas duas palavrinhas fazem toda a diferença. No método científico moderno, você tem o objeto como um construto teórico. No método científico ontológico marxiano, você tem um objeto como uma reconstrução do processo histórico-social que levou este objeto a ser o que é. Bom, eu vou deixar para vocês como tarefinha de casa ver como é que se demonstra a falsidade e a veracidade de uma teoria. Porque, honestamente, estou muito cansado. Eu estou sentindo que a voz já começa a falhar. Mas vocês poderão ler no meu livro, só para vocês saberem por onde vai a questão. A verdade, primeiro, para começo de conversa, a verdade está no objeto. Assim como para os gregos, a verdade está no objeto. Apenas mente que para os gregos a verdade era a essência imutável. E para o Marx, a verdade é a processualidade da autoconstrução deste objeto. É um processo, portanto, histórico e social. Mas a verdade está no objeto. A verdade não está no método. A verdade não está no sujeito. A verdade tem um caráter ontológico. E o critério de saber o que é verdade ou falso, o que é verdadeiro ou falso, também está no objeto. Aí você tem duas provas: a prova de caráter ontológico e a prova de caráter ontoprático. Tarefinha de casa. Vamos lá ler no livro o que é demonstração de caráter ontológico e demonstração de caráter ontoprático da verdade ou da falsidade de um objeto. Bom, pergunta?
perguntas? Pediu para você repetir a pergunta. A tarefinha de casa. Tarefinha de casa. A demonstração do que é uma prova de caráter ontológico e uma prova de caráter ontoprático da verdade ou falsidade de uma teoria. Como é que eu demonstro se uma teoria é verdadeira ou falsa? Eu tenho duas provas. Uma é de caráter ontológico e outra de caráter ontoprático. Isso dentro da perspectiva ontológica marxiana. Não, que maravilha, todo mundo entendeu tudinho, beleza, fico feliz da vida. Minha gente, quem quiser entrar em contato comigo, que tem alguma questão, fique inteiramente à vontade. Eu respondo, não deixo ninguém sem responder. Claro que, obviamente, via e-mail, sabe, os Facebook da vida, a gente não pode fazer grande coisa. Mas pequenas dúvidas, às vezes indicações bibliográficas, dá para a gente contribuir. Fiquem à vontade. Obrigado.